Existe um tipo de silêncio que não nasce da falta de resposta, mas da recusa em se explicar para quem não está ouvindo. E o problema é que a maioria das pessoas confunde esse silêncio com fraqueza. Enquanto isso, pessoas realmente fortes ficam caladas. Não porque não sabem o que dizer, mas porque sabem exatamente o que aconteceria se dissessem. E se o seu impulso de falar não fosse clareza, mas ansiedade disfarçada? O erro estrutural aqui é simples, mas profundo. Acreditar que falar sempre melhora a situação. Esse erro ativa alguns pensamentos automáticos muito comuns. Se eu não me explicar, vão me interpretar errado. Se eu ficar em silêncio, estou perdendo espaço. Quem cala, consente. O resultado? Você fala demais, explica demais, se justifica demais. E quanto mais fala, menos controle psicológico sente. Não porque está errado no conteúdo, mas porque entregou algo antes da hora certa. Aqui está a virada que quase ninguém percebe. O silêncio não é ausência de comunicação. É uma forma avançada de comunicação. Mas atenção, nem todo silêncio é força. Existe um silêncio que enfraquece e outro que reposiciona completamente o jogo interno. A diferença não está no que você cala, mas no motivo pelo qual você cala. E isso muda tudo. Guarda isso. Já já eu te dou os critérios exatos. Pensa comigo agora com honestidade. Repara se isso já aconteceu com você. Você estava certo, tinha argumentos, tinha clareza, mas mesmo assim sentia um impulso quase físico de se explicar, como se o silêncio fosse perigoso. Em que tipo de situação isso acontece mais com você? Conflitos pessoais, ambiente profissional ou família? Escreve isso nos comentários. A resposta revela muito sobre onde você ainda negocia sua própria posição. Vamos aos critérios claros. O silêncio se torna força no exato momento em que falar deixa de ter qualquer poder de transformação sobre o outro. Marco Aurélio já apontava isso quando dizia para não perder tempo discutindo o que uma pessoa boa deveria ser, mas simplesmente sê-la. Pessoas fortes aprendem cedo que nem todo diálogo é um espaço de troca real. Alguns diálogos são, na verdade, arenas de drenagem, lugares onde você não constrói nada, apenas perde energia. Quando a outra pessoa já decidiu o que pensa, quando não está genuinamente aberta a revisar a própria posição e quando busca reação emocional em vez de compreensão, falar não esclarece absolutamente nada. Pelo contrário, alimenta o conflito, prolonga o desgaste e entrega exatamente o que o outro espera. Nessas situações, o silêncio não é fuga, nem passividade, é um corte consciente de fornecimento emocional. Você se cala não porque faltam argumentos, nem por insegurança, mas porque percebeu que ali não existe ganho cognitivo possível. E quando não há ganho, insistir em falar não é comunicação, é desperdício de presença. O segundo critério é ainda mais sutil. O silêncio protege sua hierarquia interna. Sêneca foi direto ao afirmar que quem se explica demais acaba se diminuindo. A explicação excessiva quase nunca nasce da clareza, mas da necessidade de validação. É o medo silencioso de perder valor na percepção do outro. Pessoas fortes percebem esse impulso surgindo dentro de si e interrompem antes que ele tome o controle. A pergunta prática é simples e brutal. Você está falando para esclarecer ou para ser validado? Quando a resposta é validação, o silêncio se torna o movimento mais forte disponível, porque comunica algo essencial sem precisar ser dito. O seu valor não depende da concordância alheia. O terceiro critério envolve tempo e posição. O silêncio se torna estratégia quando o tempo trabalha a seu favor. Maquiavel compreendia que revelar intenção cedo demais enfraquece qualquer posição. Falar no impulso entrega a emoção, expõe fragilidade e fixa você em uma narrativa antes mesmo de entender o terreno.
O silêncio, por outro lado, cria a assimetria de informação. Quem fala demais se torna previsível. Quem sabe calar, observa, ajusta e escolhe o momento certo. Aqui, o silêncio não é usado para manipular, mas para não se comprometer antes de compreender completamente o jogo em que está inserido. O último critério é o que impede o silêncio de virar submissão. O silêncio certo nunca é vazio, ele tem presença. O erro de quem tenta imitar pessoas fortes é achar que basta calar a boca. Não basta. Silêncio fraco aparece no corpo tenso, no olhar que foge, nos ombros que cedem. Silêncio forte se manifesta em postura estável, olhar calmo e respiração controlada. Epicteto chamaria isso de governo interno. O silêncio só funciona como força quando o corpo confirma a decisão. Caso contrário, ele não comunica domínio, comunica recuo. Por isso, se você escolhe se calar, precisa se calar inteiro, não apenas com a boca, mas com a presença. Se esse ponto está fazendo sentido para você, eu aprofundei isso em outros vídeos mostrando como fortalecer essa posição interna sem virar uma pessoa fria ou inacessível. Se quiser continuar esse raciocínio depois, esses vídeos estão no canal. Eles não motivam, reposicionam. Agora vem o espelho desconfortável. Pergunta direta. Quando você fala demais, o que exatamente está tentando proteger? Sua imagem? Seu controle? Ou o medo de ficar mal interpretado? Pessoas fortes entendem algo simples. Ser mal interpretado às vezes é o preço da integridade. Silêncio não é garantia de aprovação, é garantia de coerência interna. E isso muda completamente a forma como você entra e sai das situações. Vamos fechar o arco. O silêncio que pessoas fortes guardam não é ausência de pensamento, é excesso de clareza. Elas sabem exatamente quando falar fortalece a própria posição, quando falar expõe o que deveria permanecer protegido e quando falar serve apenas para aliviar uma ansiedade momentânea. Esse discernimento muda tudo, porque o silêncio certo não é vazio nem passivo. Ele preserva a energia, mantém posição e impede aquela autodiluição silenciosa que acontece quando alguém fala mais do que deveria apenas para se sentir seguro. A partir daqui, o critério se torna simples e inegociável. Se falar não melhora a situação, não educa ninguém e não constrói nada de real, então o silêncio deixa de ser omissão e passa a ser ação. Não por orgulho nem por frieza, mas por lucidez. E quando você passa a usar o silêncio dessa forma, algo curioso acontece. As pessoas sentem, mesmo sem entender exatamente por quê. Se esse tipo de clareza te interessa, não frases bonitas, mas critérios para viver com menos ruído interno, então esse canal é um espaço para quem prefere lucidez no lugar de reação e consciência no lugar de impulsividade. Você não precisa falar mais, só escolher melhor quando o silêncio trabalha por você.